Capítulo 23. Libertação. Quando o oco do mundo voltou a ser envolvido pelo silêncio, Terop se afastou do cristal. Seu peito subia e descia rapidamente. A energia da lua vermelha, que corria caótica por suas veias, entrou em conflito com o sangue que Drev lhe ofereceu. Suspenso no ar, ele se concentrou. Gotas de suor se formaram na fronte escura e Terop teve que se esforçar para controlar as duas forças que batalhavam em seu corpo. Mas, como ele mesmo disse antes, ele devia ter consultado Ezeltra antes de começar aquela jornada. Pelo jeito ele não teria tempo para controlar a batalha que acontecia no seu interior, já que algo acabava de acontecer diante do olhar escuro. Nenhuma gota de água se mexeu na poça quando uma cabeça enorme rompeu a superfície e olhos brilhantes como as estrelas encontraram o olhar escuro. Aqueles olhos se iluminaram ainda mais e duas grandes presas foram reveladas em algo que poderia ser chamado de um sorriso ameaçador. O olhar brilhante se desviou de Terop e passeou pelos arredores. Algo perturbou visivelmente aquele brilho. O corpo enorme se elevou no ar usando as águas estáticas, como apoio. Blocos de água se desprenderam da poça elevando-o ainda mais e seu olhar cintilou ameaçadoramente. Verde. A palavra saiu como um grito doloroso da garganta de Terop e atraiu o olhar do ser gigantesco. Sem pensar em mais nada, ele empunhou a lança e convocou os ventos enquanto assumia sua forma original. Terop atacou. Uma força avassaladora emanou da pele negra e blocos de água vieram na direção de Terop. Águas estáticas e tornados se chocaram no ar emitindo fortes estrondos. Enquanto lutava com todas as suas forças, um frio insuportável apoderou-se do coração de Terop. Era como se o ar não chegasse em seus pulmões. Água e vento se envolveram em golpes estrondosos pelos ares. O ser desconhecido, que conseguia comandar as águas do centro do oco do mundo, permanecia parado. Seus olhos brilhavam intensamente enquanto as águas se atiravam implacáveis na direção de Terop. Ele manipulava os ventos com toda a sua fúria, mas o aperto gelado invadia cada vez mais o seu peito. Calafrios se alastraram pelo corpo escuro. O tempo estava acabando. Sem nenhuma cautela, ele empunhou a lança e se atirou em direção ao ser desconhecido. Sinais de surpresa apareceram no olhar brilhante e os blocos de água caíram transformando o cenário numa verdadeira confusão. O aperto gelado que envolvia Terop se desfez e no momento de alívio seu foco na luta não foi total. Uma nova torrente de água o atingiu e seu corpo foi lançado a milhares de passos de distância batendo no chão com violência. O ser místico que prezou sempre pela limpeza e aparência alinhada, se transformou em uma total bagunça. Preto. Olhos escuros perderam o brilho vermelho e se fecharam quando ele ouviu o chamado. Assim que as águas sangrentas do veio do rio envolveram o corpo verde, elas se tornaram estáticas. Gradualmente, os corpos dos peixes perderam sua energia e a vida os abandonou. Onde as escamas escuras se destacavam no pescoço de Drev, as veias incharam e seus olhos se abriram mais que o normal. Seus dedos envolveram a lança com mais força. Mesmo naquela situação, ele não assumiu sua forma original. Inesperadamente, quando parecia que Drev também se sufocaria, todos foram lançados à distância. Um turbilhão de água e peixes mortos espalhou-se pelo oco do mundo. Sem desperdiçar um instante sequer, Drev correu em direção ao local de onde uma força inigualável se expandia.
As gotas vermelhas se desprenderam dos fios azul esverdeados, que se agitavam com o vento, e a pesada lança continuou firmemente envolta por seus dedos. A pedra vermelha brilhava em sua ponta. De repente, ele parou. Nenhuma energia emanava do centro do oco do mundo. Ele voltou o rosto para trás, a barreira de encantamentos permanecia erguida. Assim que Drev deu outro passo, o corpo de Terop atingiu o chão com um baque surdo e lá permaneceu sem nenhum movimento. Preto. A palavra saiu com urgência dos lábios que se tornaram pálidos. Drev cobriu a distância que o separava e a brilhante pedra vermelha, que adornava a lança, tocou a palma da mão escura. Seu brilho intenso se apagou imediatamente. Por que você nunca me escuta? Perguntou Terop com um suspiro, sem se mover. Os joelhos de Drev tocaram o chão com força. A alguns passos de distância, a lança adornada pela pedra verde estava cravada no solo com quase todo seu corpo na terra. Terop estendeu a mão em direção à lança e os ventos a envolveram. Com um movimento rápido, Terop a apanhou no ar sentando com as pernas cruzadas. Por que você voltou? Ele perguntou atravessando a lança sobre suas pernas. Agora não importa. Drev ajustou sua postura e posicionou sua lança ao seu lado direito. Estou com fome, disse Terop desviando o olhar. As águas morreram. O silêncio caiu entre eles. Algumas horas se passaram antes de Drev dizer. Você dividiu sua essência. A voz de Drev saiu com um leve tremor. O olhar amarelo estava cravado no olhar escuro. Os dedos verdes estavam pousados sobre a pedra vermelha que não brilhava mais. Cobra astuta. Como você soube? Perguntou Terop. Você entrou no cristal. Não, disse Terop desviando o olhar. Eu usei o meu corpo para bloquear a entrada da luz da lua vermelha. Drev prendeu a respiração. Mais uma vez a lua cheia tomou seu lugar no céu. Seu tamanho voltou ao normal e ela não brilhava intensamente como na noite anterior. Envolvido pela escuridão, Terop se levantou, suas vestes rasgadas desapareceram e, por um momento, seu corpo foi banhado pelo luar, acendendo as linhas douradas em seu peito e perna. Os desenhos que antes brilhavam até o meio da sua coxa passaram a brilhar até a altura do joelho. Tudo foi coberto por novas vestes e ele voltou a sentar. Os cantos e brados soaram assim que os raios da lua incidiram sobre o cristal. Mais uma vez, Drev encarou Terop fixamente. Você foi imprudente. Os dois seres desconhecidos permanecem presos no cristal, disse Terop. Adivinha o que estava escondido nas águas que os cercam? Sem obter resposta, ele continuou. Uma grande cobra. Esse foi o nome que dei a ela, grande cobra. Sabe o que pensei quando a vi? Novamente ele não obteve resposta. Ainda bem que ela não é verde, ele disse, caso contrário eu não conseguiria atacá-la. Ha ha ha. Foi a única coisa que consegui pensar naquele momento antes de sentir. O quê? Perguntou Drev. Mais uma vez a sensação de falta de ar e do aperto gelado em seu peito foram revividas por Terop. Que não importava a cor. Eu teria que atacar naquele momento ou seria tarde demais. Ele se levantou e disse antes de desaparecer. Preciso me retirar agora. Em breve ela estará de volta. Curta. Comente. Compartilhe. Inscreva-se no canal.
Até o próximo capítulo.